O ano de 2026 é um ano muito importante para a DC Comics. Assim como ano passado nós tivemos o filme do Superman, esse ano nós vamos ter o filme da Supergirl, e não só isso, mas nós vamos ter também a série dos Lanternas, que vai ser a série do HBO Max, que ela vai se conectar com esse novo universo. E cara, eu posso falar pra vocês que eu tô muito animado, porque simplesmente Lanterna Verde é o meu personagem favorito da DC Comics e de todos os super-heróis. Dito isso, eu vou mostrar aqui pra vocês, como vocês estão vendo no título, a origem da tropa dos Lanternas Verdes. E não só isso, mas também ao longo dos próximos meses eu pretendo fazer vídeos falando sobre todas as tropas, desde a tropa Sinestra, a tropa da Agente Laranja, Safira Estrela. Vou trazer muitas curiosidades aqui também sobre o Lanterna Verde. Então, se você quer aprender mais sobre o Lanterna Verde, se você quer conhecer o personagem, já aproveita nesse momento e já deixa o seu like aqui no canal e já se inscreva também, cara, que a sua inscrição é muito importante. E não só isso, se você quer dar uma ajudazinha aqui pro canal, tem os links aqui embaixo da Amazon, que por ele você pode ajudar aqui esse projeto aqui do Nexus Nerd, que cada vez mais tem crescido graças a vocês, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá pro vídeo, vamos aprender um pouquinho mais sobre a tropa dos Lanternas Verdes. Assim como o universo Marvel e a nosso próprio universo, sempre existem seres cósmicos que eles dão origem a alguma coisa, algum planeta, algum tipo de vida. No caso da DC, um desses seres cósmicos seriam os Guardiões do Universo. Os Guardiões, que são basicamente alguns anõezinhos azuis, e eles são extremamente poderosos, e a necessidade deles é de manter a paz no universo, e aonde tiver problema os Guardiões vão estar lá para conseguir restaurar essa paz. Só que muito tempo antes da tropa dos Lanternas Verdes existiam os Caçadores Cósmicos. Os Caçadores Cósmicos não era nada mais nada menos do que uma IA criada pelos próprios Guardiões, porque a necessidade deles era que o equilíbrio do universo fosse restaurado. Como fazia bilhões de anos, então existiam muitas guerras, existiam muitos conflitos, e aí eles queriam resolver todas essas questões. E aí eles resolveram criar os Caçadores Cósmicos, que seriam robôs, como eu disse, IA, só que eles seriam seres totalmente sem emoção nenhuma. Eles, na verdade, eles só serviriam para obedecer. E aparentemente eles eram perfeitos, eram um tipo de soldado que todo o exército quer, aquele que simplesmente segue ordens e pronto, acabou, resolveu o conflito. Porém, os Caçadores Cósmicos, eles não eram assim. Por conta da programação deles, que não tinha emoção, quando eles apareciam, o que acontecia? Gerava medo nas pessoas, gerava raiva, porque os Caçadores Cósmicos também eram, como podemos dizer, até fascistas em alguns aspectos, e aí isso gerava emoção nas pessoas que estavam ao redor, e por conta disso, por conta dessas emoções que geravam nas pessoas, os Guardiões Cósmicos, eles acabaram trucidando muitas pessoas, inclusive eles foram responsáveis pelo assassinato da família do Atrocitus, que é o líder da tropa dos Lanternas Vermelhos. E aí chegou um tempo que eles se rebelaram tanto que eles até foram lutar contra os próprios Guardiões do Universo. Só que aí, claro, os Guardiões, como eles são super poderosos e até mesmo inteligentes, talvez, né, inteligentes, eles acabaram destruindo os Caçadores Cósmicos e acabaram desligando o programa para que nunca mais ressurgisse. Mas você acha que para por aí? Não para. Não para. Porque o que aconteceu? Os Guardiões do Universo, eles resolveram criar uma tropa, que essa tropa ela pudesse ser formada como se fosse alguns policiais cósmicos, só que essa tropa ela seria movida pela força de vontade, só que ninguém se alistaria e muito menos eles recrutariam. Eram os próprios anéis que escolhiam a pessoa, só que para você ser escolhido, você tem que ter uma força de vontade grande e você tem que ter força para eliminar o medo. Aí que aconteceu que foram divididos em mais de 3.600 setores toda a galáxia. E aí cada membro da tropa era responsável por um setor. Muitas vezes alguns setores tendo de 2 a 3 membros, ou que nem foi o caso aqui da Terra, que seria o setor 2814, foram 4 pessoas que acabaram sendo responsáveis por cuidar da Terra. E aí é claro que também, como uma força policial sempre tem um juramento, sempre tem um dever, a tropa dos Lanternas Verdes não é diferente. Eles têm o seu próprio juramento e esse juramento serve para eles relembrarem
de quem eles são, para relembrarem do que a tropa representa, e também para os seus anéis recarregarem e para eles sentirem o peso da força de vontade. E é claro que a gente tem os membros da tropa que provavelmente alguns são muito mais conhecidos do que outros e outros ganham até mesmo muitos destaques. O principal que a gente vai ver, na verdade, nessa série dos Lanternas da HBO é o Hal Jordan e o John Stewart. O Hal Jordan, a gente já viu ele representado pelo Ryan Reynolds, que tem muita polêmica sobre esse filme. O John Stewart, a gente estava acostumado a ver eles lá no desenho da Liga da Justiça Sem Limites. Além disso, nós temos o Guy Gardner, que ele apareceu recentemente no filme do Superman e na série do Pacificador. E ainda tem o Kyle Rayner, que ele na verdade foi o último Lanterna Verde humano que tem uma história assim trágica, uma das histórias talvez mais pesadas que tem entre toda a tropa dos Lanternas Verdes. E ainda por cima ele sofreu um retcon lá na fase dos Novos 52 e acabou se tornando até mesmo um Lanterna Branco. Mas além dele, a gente tem outros Lanternas, como por exemplo Jessica Cruz, Simon Baz, temos o Kilowog, temos o Salak, e entre outros membros. E dentro desses membros, os Guardiões são os que controlam tudo, porém tem um Guardião que ele é principal, que é o Ganthet. O Ganthet, que ele é o responsável, talvez o único Guardião que tem algum tipo de emoção e que mostra a importância com a tropa e consegue raciocinar tanto mentalmente quanto até mesmo emocionalmente. Só que essa foi a primeira tropa que foi criada com base no espectro emocional, que seria da força de vontade. Porém, a partir disso, começaram a surgir outras tropas. Acabaram surgindo a tropa amarela, que seria comandada pelo Sinestro, que comanda o medo, a vermelha, que seria comandada pela raiva, a rosa / Safira Estrela, que seria comandada pela energia do amor, a roxa, que seria comandado pela compaixão, a laranja, que seria da avareza, o branco, que seria a vida, e o preto, que seria a morte. Existem também algumas outras variantes das tropas que foram pouquíssimos explorados. Por exemplo, um determinado anel que foi criado, que ele tem o poder de todas as tropas. Além disso, também tem o Lanterna Verde o Lanterna Verde não, né? Mas tem o Lanterna Dourado, que ele fez parte lá da Legião dos Super-Heróis. Então vocês veem que assim é um universo extenso que dá para explorar bastante sobre ele. E a cada momento que a gente vai lendo nos quadrinhos, a tropa ela vai se atualizando. As tropas ela acaba sempre mudando, sempre tem algum personagem mais relevante, tem algum personagem que ele sempre está presente, só que você sente falta dele quando ele não está presente. São muitos personagens que tem na tropa. E o que ela representa? Ela representa a força do universo, ela representa o equilíbrio, mostrando que para as pessoas que sim, existe uma lei, que sim, existe uma luta entre o bem e o mal, e que se você estiver com medo, se você estiver com raiva, lembre-se que a tropa dos Lanternas Verdes está aí para poder te ajudar e para você conseguir superar o seu medo através da força de vontade.